Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos fazer um sabonete delicioso, além dele ser bem cremoso, com a textura deliciosa. Eu preparei uma fragrância assim muito gostosa, que eu fiz uma combinação com cedro, lavanda e mel. Então pensa naquele toque que ao mesmo tempo você sente o cheiro daquela fragrância um pouco seca, no fundo você cheira um floral com toque de gourmet do mel. Ficou assim maravilhosa. E se você não me segue, já clica aqui, já se inscreve no canal, porque tem muito vídeo legal aqui dentro. Então nós vamos fazer um sabonete glicerinado. Eu vou passar para vocês aqui o que nós vamos usar, né? A base glicerinada, que é uma base maravilhosa que suporta uma quantidade maior de ativos. Eu gosto muito, principalmente quando eu faço sabonetes em barra, que eu consigo ter uma textura muito melhor, um sabonete muito mais gostoso na hora do banho e sentir aquela textura cremosa. Eu vou colocar também a manteiga de cupuaçu, que é nutritiva e que dá um toque especial no final do produto, a hora que a gente sente aquela espuma cremosa, aquele toque gostoso. Então eu acho que manteigas ou óleos que a gente coloca na composição dos sabonetes glicerinados, ele dá assim um plus a mais. E a manteiga de cupuaçu, ela é bem emoliente, ela forma aquela película assim na pele, que retém a umidade, então você sente a sua pele como se tivesse muito mais nutritiva, sabe? Ela retém a água ali com a barreira que ela forma, então você sai do banho com a pele assim, gente, um luxo, né? A fragrância que eu já fiz aqui, já fiz a minha composição, né? Eu vou passar para vocês a porcentagem. Eu usei 50% da fragrância de cedro, 35% da lavanda e 15% do mel. Vai dar um total de 100 ml. Aqui eu vou fazer 1,2 kg de sabonete, que é para essa forma aqui. Então, para essa quantidade, eu vou usar 85 ml da minha combinação, tá? Se você quiser fazer a conta de porcentagem, ajustando os 85, você consegue fazer, que vai ficar super fácil também. Ou você prepara 100 ml e vai usando. Vamos usar o lauril, que vai ajudar para aumentar a espuma, né? Quando a gente coloca um pouco de óleo ou então manteiga, o sabonete acaba que corta um pouco a espuma. Então a gente aumenta um pouco o lauril para dar aquela espuma abundante. E como tem óleo, né? Tem a manteiga aqui dentro, vai dar aquela espuma assim super cremosa que a gente ama. O extrato glicerinado de mel, que é bactericida, que é fungicida, que é hidratante também, que vai combinar super bem com a proposta. E para fazer essa barra, eu vou fazer uma barra usando a técnica de marmorizado, que vocês vão acompanhar também. Eu vou fazer em 3 tons, que eu vou usar um tom de beijinho mais claro, vou fazer um tom de mel, né, mais escuro ali, usando o pigmento biscoito. E para trazer a cor da lavanda também nessa barra de sabonete, eu trouxe o pigmento roxo com o pigmento rosa. Por que eu vou estar usando pigmento e não corante? Justamente porque eu não quero que as cores se misturem, que as cores não migrem, então a gente acaba usando o pigmento, certo? Então bora cortar 1,2 kg de base glicerinada. Aqui tem 1 kg, né? Eu vou cortar 1 kg. Eu vou precisar de uma panela também esmaltada, para poder colocar a minha base para derreter, né? Então, por que a gente usa uma panela esmaltada? A panela esmaltada é a melhor opção para você usar para derreter. A Anne pegou para mim ali, uma panela esmaltada. Para derreter a base glicerinada, porque não vai superaquecer, ela mantém a temperatura da base e você consegue trabalhar com ela super tranquilo, né? Tem gente que pergunta, posso usar a panela de inox? Pode usar a panela de inox. Só que, para derreter a base glicerinada, a panela de inox ela precisa ser aquela panela grossa para não superaquecer e não fritar o fundo da panela. E essas panelas de inox grossas, a gente sabe que são bem caras. Então, custo-benefício, a panela esmaltada é muito melhor, tá? E panela de teflon, panela de alumínio, nem pensar, porque vai soltar resíduos no seu sabonete que não é legal. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou pesar. Ponho a minha balança, ponho a minha panela, porque eu quero 1,2 kg, eu vou tarar. Né? A gente corta sempre assim, ó, em cubinhos. Pra ficar mais fácil pra derreter, né? Derrete super tranquilo. Vou colocar aqui. Opa! Passou um pouquinho, tá? 1,50 kg aqui de base. Tem um pouquinho a mais. E vou completar agora 1,2
eu uso 1,2 kg. Vamos ver se aqui já vai dar. Um quilo e 200. Agora eu vou colocar para derreter na minha fonte de calor. Eu uso fogãozinho elétrico aqui, ó, que é esse fogão aqui que eu uso com chapinha para derreter a minha base glicerinada. Eu uso um distanciador também para não queimar a parte do fundo da minha panela. Isso vai depender muito da onde que você mora, como sai a energia. Tem gente que não tem necessidade de usar o distanciador, tem gente que tem necessidade, então isso vai depender muito do teste que você for fazendo aí na sua casa para ver como que vai se comportar. No meu fogão, eu derreto no número 5 com o distanciador. Isso vai poder variar também, tá? De acordo com a marca do fogão que você trabalha, de acordo com como sai a potência da energia da tomada da sua casa. Eu tô falando porque eu sei que tem gente que derrete na temperatura 3, na temperatura 4. Pra mim aqui funciona na temperatura 5. E agora a minha base ela vai derreter, eu não vou mexer, ela vai derreter com a panela aberta. Eu não vou mexer nela, ela vai derreter. E assim que ela estiver líquida, eu vou tirar da fonte de calor. Então a gente não mexe na base, só no finalzinho para ver se ficou alguns bloquinhos. E não tampa, a gente só vai tampar depois, tá bom? Então nossa base aqui, ó, já derreteu, tá líquida, vou desligar o fogão. Nesse momento, como eu vou estar trabalhando com a manteiga, olha só como a base está bem líquida. Tá bem líquida, né? Nesse momento, eu vou colocar a minha manteiga, tá? Então a manteiga a gente pode colocar com a temperatura mais alta mesmo. Então vou pôr minha manteiga de cupuaçu. Aqui. Dou uma leve mexida e agora sim eu vou tampar, certo? Agora eu tampo para que essa temperatura baixe. Quer ver quanto tá agora? Tá em 55. Então, a temperatura vai cair, a minha manteiga vai derreter e daí a gente vai começar a colocar as propriedades. Por quê? Eu não posso colocar algumas propriedades com a temperatura muito alta que eu vou perder. Por exemplo, o extrato. O extrato a gente sempre coloca abaixo de 50 graus, ele é mais sensível. Se eu coloco ele numa temperatura alta, eu vou estar perdendo as propriedades, porque a gente coloca o extrato justamente para a gente ter as propriedades. No caso aqui nós vamos usar o extrato de mel. O Lauril não tem propriedade, então eu não vou perder. Se eu quiser colocar agora, eu até posso colocar, mas eu deixo para colocar tudo depois. A essência é a mesma coisa. A essência até posso colocar ali por 55 graus, que não tem problema. Mas como eu tenho que esperar para colocar o meu extrato em 50 graus, eu acabo que coloco a essência também em 50 graus, porque vai ajudar a fixar mais. Porque a essência, se a gente coloca também numa temperatura muito elevada, acaba que perde boa parte dela. E isso a gente não quer. A gente quer um sabonete super cheiroso. Então agora a gente espera um pouquinho essa base esfriar, que é tipo coisa de 10 minutinhos pra gente já começar. Base já baixou a temperatura, tá no toque, a gente consegue sentir. Como que eu vou saber, né? Aí você não tem o termômetro. Você pode usar o termômetro para você medir, que tá em 50 graus. Ou você pode, com o toque da mão, tiver mais pro morno, assim, né? Não é um morno para frio, é um morno para quente, mas é uma temperatura que você suporta, já está na temperatura ok de você adicionar as propriedades. Então agora eu vou começar a colocar. Então eu vou colocar 85 ml do meu blend, que é a fragrância de cedro com lavanda e mel, tá? Eu vou colocar a quantidade certinha na legenda aqui embaixo da quantidade para dar 85 ml, tá? Do Lauril, eu vou colocar 120 ml, que eu uso 10%. Vai ficar um sabonete com uma espuma bem cremosa, bem gostoso. Eu estou usando 1,2 kg, então 10% é 120 ml aqui. Tá? Vou despejar aqui. E o extrato de mel, vou pegar a minha colinha aqui que eu não lembro de cabeça. O extrato de mel eu vou usar 35 ml. Aqui do extrato de mel. Ele é bem clarinho também. Então aqui eu já coloquei todas as minhas propriedades.
eu vou fazer a divisão agora para eu fazer as cores, certo? Então, primeiro eu vou misturar muito bem, principalmente que esse lauril aqui ele é bem grosso, então a gente precisa misturar muito bem aqui. Olha só. Mistura bem. Na hora que eu certificar que não tem mais nada aqui do lauril, e é até bom porque assim a gente acaba que mexe bastante, mistura bem, a essência se encorpa bem, o extrato se encorpa muito bem. Tudo muito bem misturado, eu vou fazer a divisão. O que eu pensei em fazer? O tom do creme mais claro numa quantidade maior e o tom do mel com o tom de lavanda numa quantidade menor. Então eu vou fazer a olho. Você pode fazer essa divisão, pega 1,2 kg, eu quero 600 para a parte mais clara e vou distribuir esses outros 600 em dois de 300 para fazer as duas cores. Você pode fazer isso. Eu faço às vezes muito a olho, né? Então dá certo também. Então eu peguei 3 jarros assim de bico e vou fazer a divisão. Então primeiro eu vou colocar uma quantidade maior da base branca. Vou até aumentar aqui um pouco a proporção porque vai sobrar base. Aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com pigmento para as cores não se misturarem. Então, eu vou começar com pigmento biscoito. Vamos pôr um pouquinho, porque é só um tonzinho que eu vou fazer. Um pouquinho do biscoito, eu vou mexendo. Cor a gente sempre começa de leve, né? É uma cor clarinha mesmo. Ó, coloquei 2 gotinhas do biscoito. O outro eu vou fortalecer com uma cor de mel. Acho que eu quero tudo espátula pequenininha, pera. Ficou bem creminho. O outro eu vou fazer a cor de mel, que eu vou usar mais um pouco do biscoito. Caiu uma gota, tá caindo gota aqui dentro. Bom, agora, ainda bem que é pouquinho, né? E a base é maior. Deixar mais forte um pouco aqui. Tá bom. E agora eu vou fazer a minha cor da lavanda. Vou usar um pouco do pigmento aqui roxo. Que ele é um tom de roxo mais frio, que é muito bonito. Eu acho esse tom de lavanda azul, né? Ele é um lilás, mas ele é mais puxado pro azul. Eu acho muito chique. Se quiser o roxo mais lavanda, mais aberto, pingando aqui, pode usar um pouquinho do pigmento rosa. E vai abrir um pouco o tom. Tão chique essa cor, que você acha, Aline? Bonito, né? Põe o rosa ou não põe o rosa? Muito chique essa cor, né? Eu acho chique essa cor de lavanda. Inclusive, a gente fez uma barra de lavanda usando esse tom. Ficou muito bonito. Deixa assim? Por mais uma gotinha. Bom, vamos manter no sabonete chique, tá? Mas se você quiser um tom de mais lilás, né? Um roxo mais lilás, você pode colocar o pigmento rosa, que ele vai abrir o tom. Qual é a ideia agora? Como a gente vai fazer marmorizado, a gente precisa que a base ela encorpe um pouco mais. Então a gente precisa que essa base esfrie. Tem a técnica que a gente coloca na bacia, a gente bate, encorpa mais, é um processo que acaba sendo mais rápido. Porém ela dá uma aerada, né? Mas aqui eu não vou fazer assim, eu vou ficar mexendo aqui, ó, para essa base esfriar e ela vai começar a engrossar. E aí sim eu vou começar a despejar na minha forma. Claro que essas duas vai acabar esfriando mais rápido, porque tem uma quantidade menor de base, né? Essa aqui vai demorar um pouco mais, então o que eu vou fazer? Eu vou mexer mais nessa daqui,
para que ela esfrie mais. Vamos ver quanto que tá. Que tá em 45. Tá em 45 também. Essa aqui tá em 45 também. Então, estão todas iguais. Então, eu vou mexer mais essa para essa aqui esfriar, né? Que quanto mais ela esfria, mais ela vai ganhando textura. E aí sim a gente consegue fazer efeito do marmorizado. Porque se eu despejo na forma tudo muito líquido, né? Acaba que se mistura muito. Só que a gente tem que se atentar o quê? No ponto desse engrossar. Porque quando começa a engrossar, tem o médio e tem o bem pesado. Então o bem pesado ele vai formar aqueles traços mais pesados. Então é como eu quiser também, tá? Então vamos mexendo aqui. Olha só que base fininha, gostosa de trabalhar, hein? Bonito essa cor, né? Daí não fica um sabonete com aquela cor assim Pesada. pesada. Fica bem mesmo. Fica. Então aqui já deu uma encorpada, aqui eles estão em 40 graus, ó. Esse aqui tá em 40 também, esse aqui em 40, dá pra gente ver que ele já deu uma encorpada, tá? Só que ele não tá grosso, ele tá começando. Então eu vou começar porque eu quero um harmonizado mais fluido. Então aqui tá a minha forma de madeira forrada no saquinho plástico. O que eu vou fazer agora? Eu vou despejar um pouco da minha branca, ó, já tá começando, a textura já tá começando a engrossar, tá vendo? E eu vou alternando com as outras cores, vou despejando para fazer essa brincadeira do marmorizado. Pego o azul, né, que não é azul, é um lavanda chique. Ó, já tá engrossando, esse meu branco tá até mais grosso que o outro, parece. Mas dá tempo, ele tá começando a engrossar, mas dá tempo suficiente para eu trabalhar aqui. Eu vou passando por cima das cores, que vai fazendo esse efeito, que vai fazendo com que ande, né? Tem esse movimento aqui dentro. Que na hora do corte fica assim, muito bonito. Eu vou fazendo isso até o final. Vou até preencher toda a minha forma. Olha só que bonito que fica. Como tem uma quantidade maior da base branca, que é o creminho, então vai dar uma brincadeira bem legal aqui. E como é fácil? É só um ponto da base. Isso aqui não é difícil. É realmente acertar o ponto da base. Aqui eu vou dar uma mexida. Jogar tudo aqui dessa cor. Jogar o restante do nosso roxinho chique. O restante do branco já tá até engrossando aqui. Dá pra dar uma jogada aqui por cima, ó. Olha que lindo que fica. Tá vendo? Então, essa é uma das técnicas do marmorizado. Claro que marmorizado tem vários jeitos de fazer, várias técnicas de fazer, que fica um mais lindo que o outro. E agora esperar essa base endurecer pra gente fazer o corte pra ver o resultado. Barra durinha, quer dizer, mais ou menos, ela tá um pouco meio mole, mas nós vamos cortar pra ver como que ficou por dentro. Olha só que coisa linda. Vou apoiar aqui na forma mesmo pra poder já fazer o corte. Se você tem dificuldade para cortar reto, né, é bom que você faça as marcações. Eu já meio que acostumei. Corta com a faca mesmo. Eu gosto de passar um álcool de cereais na faca para deslizar, para ficar mais fácil para deslizar, tá? Mas o álcool é opcional. Tomara que não desmanche por dentro. Vamos ver
Como que ficou? Olha que marmorizado lindo! Olha só que coisa linda! Vamos para mais um corte. O legal é que cada corte vai sair com desenho dentro, né? Essa é a parte mais legal. Olha só, gente, que marmorizado. Então, vocês viram que aqui é a parte mesmo da textura, da fluidez da base. Vocês viram que eu comecei quando a base estava começando a engrossar, mas ela não estava no ponto muito grosso. A branca que no final ela começou a ficar mais pesada, tanto que você consegue ver aqui, ó, tipo que tem parte da branca que ela tá até maior, porque é no final que ela começou a pesar, né? E começou a formar esses blocos maiores. Então, se todas estivessem no ponto grosso, daquele jeito, desde o início, todos iam ficar com uma marcação maior, que também é super bonito. Olha, esse daqui já deu um outro efeito, né? Então, cada uma vai dar um formato e um jeito diferente. E se você gostou de assistir essa super aula, porque foi uma super aula mesmo, não deixe de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. E se você quer aprender muito mais comigo, eu tenho um e-book. Se você é iniciante, eu tenho um e-book para iniciante que você vai começar do zero. Desde o início, para você aprender tudo sobre material de apoio, matéria-prima, os produtos, como derreter a base, contando com 20 receitas com as quantidades certinhas para você não errar. Eu vou deixar aqui na descrição o link do e-book. E se você quer dar um passo além, eu tenho o meu curso online, que são com videoaulas também, desde o início, do zero ao avançado. Você aprende tudo sobre sabonetes glicerinados em videoaulas, tudo sobre os materiais, tudinho também, contando com várias técnicas na prática lá dentro, que também eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo.